Bem-vindos a mais uma jornada fascinante em nosso canal. Hoje, adentraremos em um tema de profunda relevância espiritual e uma exploração meticulosa dos ensinamentos bíblicos sobre o jejum. Não estamos simplesmente tocando na superfície dessa prática espiritual, estamos mergulhando nas camadas mais profundas das Sagradas Escrituras para descobrir as riquezas e significados que o jejum oferece à nossa jornada espiritual. Além de ser uma prática espiritual rica em significado, com nuances e lições valiosas que podemos extrair das Sagradas Escrituras. Ao longo do vídeo, convido vocês a se juntarem a nós nesta exploração profunda e reflexiva. Vamos desvendar as verdades por trás da definição bíblica de jejum e examinar como o jejum se tornou uma ferramenta poderosa na busca espiritual. Além disso, vamos mergulhar nas narrativas bíblicas de personagens como Daniel, entender a conexão íntima entre o jejum e a generosidade e, finalmente, abraçar o chamado à transformação interior que o verdadeiro jejum nos apresenta. Neste vídeo, não apenas exploraremos as Escrituras, mas também mergulharemos nas palavras de sábios pensadores cristãos ao longo da história, a fim de ampliar nossa compreensão e encontrar aplicações práticas em nossas vidas cotidianas. Preparem-se para uma jornada espiritual rica, cheia de insights profundos e desafios transformadores. Ao final deste vídeo, espero que cada um de vocês se sinta inspirado e encorajado em sua jornada espiritual. Sem mais delongas, vamos nos aprofundar nos ensinamentos bíblicos sobre o jejum e descobrir as verdadeiras maravilhas que esse ato de fé e devoção pode revelar. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada, e que esta experiência seja uma bênção para todos nós. Começaremos pela definição bíblica de jejum. No Antigo Testamento, encontramos várias referências que delineiam o jejum como uma forma de humildade diante de Deus. No livro de Isaías, por exemplo, o Senhor fala sobre o tipo de jejum que ele aceita. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Isaías 58, 6. Aqui, o jejum é mais do que uma mera privação de alimentos, é uma expressão perceptível de arrependimento e busca por Deus. Vamos começar mergulhando na definição bíblica de jejum. No Antigo Testamento, especialmente no livro de Isaías, encontramos Deus repreendendo o povo por um jejum vazio de significado. O profeta Isaías, no capítulo 58, revela o coração de Deus em relação ao jejum. Ele destaca que o jejum aceitável é aquele que está ligado à justiça social e à compaixão pelos necessitados. Isaías 58, 6, 7 declara: Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? Aqui, vemos que o jejum genuíno vai além da abstinência física e se estende para ações práticas que refletem o amor e a justiça divinos. O jejum não é apenas sobre abster-se de comida, mas sobre um coração quebrantado diante de Deus, buscando justiça e liberdade para os oprimidos. Jejum como forma de busca espiritual, o exemplo de Jesus. A prática do jejum como uma forma intensa de busca espiritual é evidenciada no Novo Testamento através do exemplo de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, 2, 11 Jesus jejuou por 40 dias antes de enfrentar as tentações de Satanás e iniciar seu ministério público. Esse período de abstinência não era apenas uma privação física, mas um tempo de preparação espiritual profunda. Jesus nos ensina que o jejum é uma ferramenta para fortalecer nossa conexão com Deus, vencer tentações e nos preparar para o serviço divino. Jesus responde a Satanás citando as Escrituras, indicando a importância de ter a palavra de Deus enraizada em nossos corações durante o jejum. Para entender melhor a prática do jejum como busca espiritual, podemos explorar as palavras de São João Crisóstomo, um dos padres da Igreja, que disse: o jejum é a terapia da natureza decaída. Jejum para a quebra de fortalezas espirituais, o caso de Daniel. Ao examinarmos o livro de Daniel, encontramos um poderoso exemplo de jejum como uma arma espiritual na quebra de fortalezas. Em Daniel 10, 2, 3 o profeta jejuou por 21 dias em busca de entendimento. Sua dedicação resultou em uma revelação extraordinária e na visita de um anjo. Este episódio destaca o jejum como uma prática que não apenas nos aproxima de Deus, mas quebranta fortalezas espirituais e nos concede discernimento divino.
Além disso, quando combinado com uma busca fervorosa de Deus, pode resultar em revelações divinas e intervenções sobrenaturais. Explorar mais a fundo esse tema nos leva à compreensão de que o jejum não é apenas uma disciplina espiritual, mas uma estratégia divina para a quebra de correntes espirituais. Além disso, a Bíblia destaca a importância de combinar o jejum com atos de bondade e generosidade. Isaías 58, 7 enfatiza que o jejum aceitável a Deus está ligado ao cuidado pelos necessitados. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? Isso revela que o verdadeiro jejum vai além da abstinência de alimentos e se estende para a prática do amor ao próximo, alinhando-se com os princípios de justiça e misericórdia. A conexão entre o jejum e a generosidade é uma lição valiosa encontrada nas Escrituras. Outra passagem que fala sobre isso está em Isaías 58, 10, 11, E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. O jejum autêntico, quando acompanhado pela prática da generosidade, torna-se uma poderosa expressão de fé e obediência. Além das Escrituras, as palavras de Madre Teresa de Calcutá ecoam profundamente neste contexto. O jejum e a abstinência nos ensinam a compartilhar o que temos com os outros. Não só com palavras, mas compartilhando com Deus alegrias e dores, prazeres e desgostos, esperanças e desilusões. O jejum que agrada a Deus, um chamado à transformação interior. Ao explorarmos os ensinamentos bíblicos sobre o jejum, percebemos que os ensinamentos convergem para uma prática que vai além da mera abstinência alimentar, do físico e atinge o âmago do coração humano. O jejum autêntico e genuíno, do ponto de vista bíblico, é uma expressão de humildade, busca espiritual profunda, quebra de fortalezas, e é acompanhado por ações que refletem o amor, a generosidade e a justiça divina. Para aprofundar ainda mais nossa compreensão e entendimento, podemos recorrer a pensadores cristãos ao longo da história. Santo Agostinho, por exemplo, afirmou: jejum e oração são armas poderosas. Este entendimento ressalta a importância do jejum como uma prática espiritual eficaz na batalha espiritual. Ao explorarmos esses ensinamentos, somos desafiados a considerar o jejum não apenas como uma disciplina espiritual, mas como uma jornada de transformação interior e um meio de nos aproximarmos de Deus, alinhar nossos corações com o divino e impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Que este estudo sobre os ensinamentos bíblicos e sobre o jejum inspire e encoraje vocês em seus trajetos espirituais. Ao longo desse vídeo, exploramos as profundezas das Sagradas Escrituras, desvendando as camadas espirituais que envolvem essa prática venerável. O jejum, mais do que uma simples abstinência de alimentos, emerge como uma poderosa ferramenta de transformação interior, uma chave para a busca espiritual e um chamado à justiça e generosidade. No coração dessa exploração, encontramos a definição bíblica de jejum, revelando um chamado divino para uma abstinência que vai além do físico, alcançando a verdadeira humildade e compaixão. Jesus, nosso exemplo supremo, jejuou no deserto, mostrando-nos que o jejum não é apenas uma disciplina, mas uma preparação profunda para enfrentar as provações da vida. Daniel, em suas orações e jejuns, quebrou fortalezas espirituais, abrindo caminho para revelações divinas. A conexão entre jejum e generosidade, conforme destacado por Isaías, nos leva a compreender que o verdadeiro jejum é acompanhado por ações concretas que refletem o amor e a justiça divinos. Além das Escrituras, ecoam as vozes de pensadores cristãos como São João Crisóstomo e Santo Agostinho, que destacaram a eficácia do jejum como uma terapia espiritual e uma arma poderosa na busca de Deus. Portanto, o que podemos levar desses ensinamentos? A importância do jejum em nossas vidas não reside apenas na abstinência física, mas na disposição de abrir nossos corações a Deus, buscar uma transformação interior e refletir, através de nossas ações, o amor e a compaixão divinos. Que este conhecimento não fique apenas como palavras, mas se torne uma luz orientadora em nossas trajetórias espirituais. Ao incorporar os princípios do jejum em nossas vidas, podemos experimentar uma conexão mais profunda com Deus, quebrar as correntes que nos prendem e impactar o mundo ao nosso redor com amor e generosidade. Agradeço sinceramente por se juntarem a nós nesta jornada espiritual. Que este conhecimento seja semente em solo fértil, crescendo e florescendo em transformações duradouras.
Que o jejum, guiado pelos ensinamentos bíblicos, se torne não apenas uma prática, mas uma expressão vibrante de nossa fé e devoção. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Até a próxima jornada espiritual em nosso canal Minha Bíblia Ilustrada.